Olá, pessoal. Mais uma vez nos encontramos reunidos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo sempre as bênçãos de Deus, de Jesus, e que os amigos espirituais que nos ajudam tanto nessas aulas possam estar conosco. Hoje nós estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estamos no item 8, desigualdade das riquezas. Eu mandei para vocês, que me chamou a atenção, o título do André Trigueiro, do domingo. E eu mandei a gravação no grupo, como se fosse lição de casa, porque ele fala da desigualdade e da pandemia. É longo, eu sei que vocês não viram ainda, mas quando tiverem um tempo sobrando, não esqueçam do André Trigueiro. Essa mensagem dele está fabulosa, está muito bem feita, ele é de uma inteligência fora de série, tem a doutrina na cabeça e muito bons conselhos que ele dá, que a gente pode tirar. Eu gostei muito por causa da desigualdade, que existe a desigualdade social desde que o Brasil foi colonizado, né? Desde o início, 1550, existe essa desigualdade que vem vindo conosco. Mas aqui ele vai abordar a desigualdade das riquezas, do dinheiro, né? Porque uns têm tantos e outros não têm nada. Nós vamos iniciar com o Livro dos Espíritos, Maria Dalva. O Livro dos Espíritos, quem tem a folhinha, oi Maria Dalva, se vocês imprimiram, deve ter a folhinha, a pergunta 814, 15 e 16, correto? Solange, você tem 814? Então, por favor, leia a pergunta. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Olha só a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e outros a miséria? Por que será? Resposta, Solange, pode ler. Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Interessante a resposta. Então, quando nós, que é o nosso caso, estarmos numa determinada elevação espiritual, já podemos escolher as nossas provas. Então, uns escolhem a riqueza, outros escolhem a pobreza, dependendo do nosso currículo, né? Das nossas vidas, dependendo das nossas necessidades evolutivas. E muitos sucumbem, porque não é fácil nenhum dos dois extremos, que riqueza e pobreza são dois extremos muito fortes, né? Então, e com isso, Deus prova a cada um deles de maneira diferente. Um na riqueza, outro na miséria. Bom, 815, Neiva, você tem a 815? Neiva, liga o microfone. Desligo. Liga, tá bom. Não, agora você desligou. Agora você lê. A 800, qual é a pergunta 815? Acho que o teu microfone
Não está ligado. O meu microfone Agora ligou. Lê a 815. está ligado, Carmen. Está ligado. Não está? Está ligado. Lê. Está ligado. Lê. É para desligar? Não, Neiva, por favor, leia a 815. Sim. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem e da desgraça ou da riqueza? Então, veja Tanto bem uma como a outra. pergunta. A miséria provoca a murmuração contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Muito bem, Neiva. Então, vejam que esses extremos provocam uma sensação muito grande dentro do indivíduo. Tanto a desgraça quanto a riqueza, ele coloca a pobreza como desgraça. São emoções muito fortes para quem está vivendo dentro da pobreza total ou dentro da riqueza total. Tanto uma quanto a outra são situações problemáticas e de difícil, porque a miséria provoca murmuração contra a providência. Muitas pessoas podem se rebelar contra Deus, blasfemar. Por que eu estou assim? Eles esquecem que eles pediram passar pela pobreza. E na riqueza é o contrário, leva a todos os excessos. É uma atração muito grande e acabam se esquecendo da pobreza, acabam se esquecendo de Deus. Tudo isso não pode acontecer. 816, Orites. Liga o microfone e leia 816. Pronto. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Continua? Leia a resposta. É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Isso, de uma forma geral, acontece isso mesmo. A pessoa rica, a pessoa que tem, é abastada, não dispõe de meios para fazer o bem? Claro que dispõe de meios para fazer o bem. Ela pode muito bem construir um hospital, construir uma escola, providenciar estudos de profissões para a baixa renda, ajudar os estudantes a que possam estudar, a que possam fazer o exame do Enem, que eles possam ter instrumentos, material escolar, coisa que não tem. Ninguém pensa nisso, né? É mais fácil uma esmola do que providenciar, do que ensinar a pescar. É isso que Jesus veio. Não é só pescar, é ensinar a pescar. Isso que é evolução, isso que é amar ao próximo, fazer a caridade. Então, é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Nada basta para essa pessoa. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Sempre tem necessidades. O supérfluo se torna necessário para eles. É isso que nós temos que observar para conosco, porque aqui ele fala da riqueza material, mas
nós temos a riqueza da mente, da inteligência, da capacidade de uma palavra positiva, uma palavra que incentiva quem quer que seja. Não precisa ser o caído na rua. Às vezes, o caído na rua está dentro de casa. É nosso companheiro, é nosso parente, é nosso filho, nosso neto, nosso conhecido, nosso vizinho, que está caído, e compete a nós erguê-los com, às vezes, uma palavra basta, ou 2 ouvidos para ouvir. Tudo isso cabe a nós, que nós temos riquezas imensas dentro de nós, não abordando a riqueza material, né? Bom, isso é o que fala a desigualdade das riquezas no Livro dos Espíritos. Nós vamos puxar para ficar mais interessante, né? Alguém tem alguma dúvida sobre essas 3 perguntas? Tudo bem? Agora nós vamos para o nosso evangelho, que é o item 8, né? Desigualdade das riquezas. Kardec, no 8, ele vai... por que todos os homens não são igualmente ricos? Tá? Essa é uma questão que muitas pessoas se fazem. Por que os homens não são todos iguais, não são todos ricos, todos têm a mesma quantidade? Porque não são, vejam bem, eles não são igualmente inteligentes, nem todos são inteligentes, que possam aumentar essa riqueza, que possam dar bom uso a esse tanto que lhe foi dado. Nem todos são ativos, trabalhadores, pesquisadores, cientistas. Muitos gostam de ficar na rede e no sofá. E nem todos são trabalhadores para adquirirem maiores talentos. Lembram da parábola do talento? Um recebeu 5, o outro recebeu 3 e o outro recebeu 2. O 5 desenvolveu para 10. O 3 aumentou para 6. E o 2 ficou no 2. Perdeu 2. Então, é por isso que nem todos podem ter igualmente a riqueza, ou igualmente essa riqueza ser distribuída entre todos. Se a riqueza terrestre fosse repartida igualmente, vamos supor que de uma maneira, nem sei como isso, toda a riqueza do planeta fosse distribuída entre os tantos números de habitantes do planeta. Nem sei quantos são, milhões, né? Cada um receberia o quê? Uma parte mínima. Porque não vai dar para todo mundo ficar rico. A riqueza vai acabar. Então, todo mundo recebe um pouquinho. O equilíbrio da estrutura do planeta vai ser rompido, porque vai faltar dinheiro para muitas coisas funcionarem, porque o pouquinho não vai dar. Então, haveria o quê? O aniquilamento do progresso. Nós estacionaríamos e viraria um caos. Deus nos deu uma situação, um sentimento, uma propriedade nossa muito importante que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa vontade de fazer as coisas. Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Nós decidimos. Liberdade de ação. A prática do bem é o resultado dos seus esforços e de suas vontades. Usa a riqueza para o bem ou para o mal. Aí, o indivíduo usando de um jeito ou de outro, ele vai distinguir, vai começar a perceber
o que é bom e o que é mal. A fortuna. Então, esse é um ponto. Agora, outro ponto que ele vai abordar é a fortuna. Depois a gente lê no Evangelho tudo. A fortuna é uma provação moral. Além de ser uma provação moral, é um meio de progresso para o indivíduo. Não só progresso material, principalmente progresso moral, de acordo com o que ele vai fazer com essa fortuna. Só dele? Só os que são meus? Ou ele vai enxergar o próximo como próximo? Todos passam pela prova da pobreza e da riqueza. Constantemente, Deus desloca essa riqueza de um para outro. Se nós não estamos ricos agora, nós já fomos, ou seremos. Se nós não estamos na pobreza agora, nós já fomos, ou seremos. Todos temos que passar pela prova da pobreza e da riqueza. A pobreza, o indivíduo é aprovado se usou paciência e resignação. Ele é paciente, resignado, benevolente, compreensivo, aceita as leis de Deus, ajuda o companheiro, apesar dele ter pouco, ele divide o pãozinho. E o rico, a riqueza, é aprovada quando usou de caridade e abnegação. Abnegação é desprendimento. Não é a riqueza que comanda o indivíduo, é o indivíduo que comanda a riqueza. Então, ele providencia o benefício necessário à população onde ele vive. Ele pode viajar? Pode. Ele pode ter roupas caras? Pode. Ele pode ter joias? Pode. Ele pode ajudar os outros? Deve. Tem obrigação de ajudar a quem quer que seja. Esse é o motivo por ele estar rico. Não é que Deus falou, você é de uma família nobre, você vai ter bastante riqueza. Não. É para beneficiar a população. E eu estou lembrando agora de um ditado popular que diz assim: avô rico, filho nobre, neto pobre. Porque o avô, ele acumulou a riqueza no suor, trabalhando. Quando chegou na idade do avô, ele tinha não sei quantas fazendas. Era rico. Só que não soube orientar o filho. E o filho se tornou nobre. Meu pai é rico, eu sou nobre. Não vou trabalhar que nem meu pai trabalhou, não. Eu não. Já tenho. Só que o neto, vendo tudo isso, acabou com toda a riqueza da família. Isso é assim mesmo que acontece. Se não houver o equilíbrio moral, espiritual, de todas as situações. O equilíbrio da justiça divina está nas reencarnações. Isso não há dúvida. Fonte do mal, egoísmo e o orgulho. Extinção dos abusos, regência da lei da caridade. Quando a humanidade for orientada pela lei da caridade, tudo isso vai acabar. Esperamos para o novo planeta de regeneração que está batendo na porta e que nós somos candidatos a nascermos na próxima encarnação lá. Lá não, aqui na Terra, né?
O pobre, nesse caso, no planeta de regeneração, já todos são bons. Então, o pobre, mas vai haver diferenças sociais. O pobre não acusa a providência e nem inveja o rico. E esse não se glorifica em ter mais, procurando sempre ajudar. Isso é mais ou menos o que Kardec explica no item 8. Então, vamos tirar a dúvida agora no 8. Lourdinha, você acha que não dá para ler, então, né? Tá. Carol, começa a ler o 8, depois vai passar para a Zezé o primeiro parágrafo do 8. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna, igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Ótimo. E aí, Carol? Vamos esse primeiro parágrafo. Quem quer colocar alguma coisa? Eu acho que a fortuna é colocada na mão de quem consegue ter a habilidade de trabalhar com ela. E aí vai entrar o livre-arbítrio para trabalhar pelo bem ou pelo mal. Agora, como diz aqui, tem determinadas indivíduos que não têm essa aptidão para fazer, para trabalhar com isso, não tem isso. Então, eles não vão receber. Não dá certo. Não dá certo. Porque na mão daqueles outros vai ser muito mais frutífera. Bom. Muito melhor empregada. Tudo bem. Maria José, continua a leitura. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é o meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e é por isso a desioca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que ela sabe fazer. Mas como há a
impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo, com isso, sofreria. Cada um possui ao seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, a cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Muito bem. E aí, Zezé? Era o que você estava falando, né? Do livre-arbítrio, que... eu não sei explicar assim direito, Carmen. Não Você ficou... viu que eu li? Porque eu estava lendo pensando que eu tinha que falar, aí bananei tudo. Não. Tá bom, Zezé. Bananei tudo. Solange, alguma opinião? Carmen, eu acho que como tudo, cada um tem aquilo que ele precisa para a evolução dele, para o crescimento dele. Determinadas existências vai precisar de passar pela prova da miséria, algumas pela prova da riqueza. O que cada um vai fazer com o talento que Deus deu, né? O dinheiro é um talento, é a maneira de administrar, a maneira de repartir, a maneira de promover um crescimento, né? Nem sempre o dinheiro é distribuir o dinheiro em si para uma caridade, né, material, mas é o trabalho, é o desenvolvimento da inteligência, é o desenvolvimento de vacinas, de grandes coisas que precisam do dinheiro, né? Cientistas, desenvolvimento. Hoje nós estamos numa reunião que, por causa da pandemia, não pode mais ser presencial, nós estamos no estudo do Evangelho, porque houve pessoas que tiveram dinheiro e que soube valorizar esse dinheiro que Deus deu. Por quê? Desenvolveu várias coisas, né? A pandemia lá da crise espanhola de 1918 não tinha esse recurso. Então, a cada tempo, Deus distribui a riqueza nas mãos daquelas pessoas que se esperam que tenham condições para fazer isso multiplicar com o maior número de pessoas. Alguém no início fez isso e hoje milhões de pessoas estão fazendo como a gente, no trabalho, no estudo, uma série de coisas. Então, assim, eu acho que é uma maravilha ter isso, né? Muito Nas bom. pessoas certas. Não dá para pôr. Se colocasse muito dinheiro na minha mão, eu não faria nada com isso, porque eu não saberia o que fazer com tanto. Né? Hoje eu dou graças a Deus de eu não ter tanto. Eu não estou nem de uma, nem na prova da miséria, nem da pobreza. Nós estamos no equilíbrio de aprender a lidar, cada um tem aquilo que dá conta de lidar no momento. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito bem. Maria Dalva, continua a leitura do Evangelho. Deplora-se com razão. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária.
e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se regerem pela lei da caridade. Muito bem, Maria Dalva. E aí? Bom, aí me remete até a parágrafos anteriores, né, de que algumas pessoas têm talentos intelectuais para produzirem bens que vão beneficiar a uma coletividade. A Solange lembrou que nós temos a condição de estarmos reunidos aqui por meio de um meio virtual, né? Outro dia a Carol falou, a gente antes falava no telefone, tinha fio, tal. Hoje a gente fala numa coisa sem fio. Por quê? Porque tem satélites, né, que foram mandados para o espaço e houve recursos para isso. As empresas, né, claro que elas ganham com isso, né, produzem, né, e vão produzindo tecnologia, e tem uma questão que cada vez nós estamos, vamos dizer, mais ligados e mais submissos também ao que se produz, né? Em termos de comunicação, em termos daquilo que nos beneficia ao mesmo tempo que nos escraviza, né? Mas é para aqueles, os que têm mais talento, conseguem, bem dizer, quase do nada, fazer uma grande fortuna. Né? Um deles é o Mark Zuckerberg, né? Que criou o Facebook, até com um brasileiro, que depois se afastou da sociedade, né? O outro era muito rico, ele era mais pobre, estudava com bolsa em Stanford, né? E fez o que fez, né? E da mesma forma o Bill Gates não precisa nem mexer o dedo que já ganha dinheiro, né? E o Bill Gates criou. Outro dia eu e meu marido estavam conversando sobre isso. Da mesma forma, né, o dono da Microsoft, que já até morreu, né? Mas o Bill Gates fez uma fundação, ele, a mulher, né, a Fundação Bill e Melinda Gates. No Brasil, a gente tem o exemplo do Lehman, né, que é dono da Ambev, produção de todas as cervejas, né, tem um domínio sobre isso. Ele tem uma fundação, ele promove educação. Aquelas coisas que você falou em educação, Carmen, me lembrou muito ele. Sabe, ele, uma vez até eu, num artiguinho de jornal que fazia aqui para Rio Preto, fiz uma citação de um dado lá que eu peguei da fundação e me ligaram, me mandaram livros, né? Assim, quer dizer, eles têm um estofo financeiro grande, mas também fazem um benefício, né? Que presume-se para todos. Eles estendem isso, ao mesmo tempo que ele cria uma escola de elite, né? Como criou em São Paulo, ele também ajuda escolas que precisam, né, de um aporte financeiro e tudo. Então, é fazer o bom uso, né? Quem é beneficiado, eu estou dizendo beneficiado entre aspas, de nessa encarnação ter essa possibilidade. Pode ter sido muito pobre anteriormente, pode vir a ser em outra encarnação, né? Então, me remeteu a isso. Está me vindo na mente agora que a maioria do homem rico que tem o coração tocado pela miséria do outro e promove o bem-estar do outro, é porque já sabe o que é a pobreza, traz já impregnado dentro da alma dele, né? Então, ajuda. Hoje em dia, então, a coisa está mais difícil, porque o estudante, para poder estudar, ele precisa de um celular, ele precisa de um notebook, ele precisa se conectar. E isso não se encontra na esquina. É dinheiro, é caro, Exato. é fácil. Então, não é caderno mais, caderno, caneta, lápis. É esse material que é necessário. É isso que deveria ser empregado, né? Ser usado, ser ajudado. O Carmen, não sei se as amigas acompanharam, uns meses atrás, aqui em Rio Preto, uma professora e o marido, ela é da escola, acho que do Cleófas Beltrão Silvente. Ela estava recolhendo equipamentos já que estavam obsoletos ou quebrados ou que a gente não tivesse mais usando, que estava recebendo em doação.
e o que dava para arrumar, o marido arrumava. Eu mesma levei um notebook, que era mais antigo, tá? Era muito pesado, eu usei, aliás, muito pouco. Levei uma TV que fazia, às vezes, de um monitor, sabe? Uma TV menor. E aí, e outras amigas também, né? Nós nos comunicamos ali num grupo, mas os jornais trouxeram, a televisão trouxe, né? Então, você vê pessoas que sabe, estão dentro, sabe, estavam ali dentro das escolas, sabendo o que estava precisando, os alunos com dificuldade de comunicação, né? E é claro que isso só vai se multiplicando. Claro. Né? Só vai se multiplicando, porque a necessidade vai se multiplicando também. Né? Hoje não é com qualquer celular que se entra num site, que se acompanha uma aula, que uma live, uma aula online. Né? Não é todo mundo que tem internet. Né? A gente vê isso no grupo das gestantes, que eventualmente a gente faz reunião aos sábados, só 2 por enquanto, com elas, poucas conseguem entrar. Não tem celular. Né? Às vezes, uma das colegas, mas todas têm, aliás, não tem internet. Todas têm celular. Tem, ou ruim ou bom, não sei o que, tarará, mas não tem internet. Então, de que adianta? Exatamente. Né? Então, quer dizer, isso que você falou, né, que hoje precisa não só ter o equipamento, né, mas tem que ter também uma forma de acessar os dados. Né? O mundo está nos dando um baile, né? Então, num baile aí, com essa coisa da tecnologia. Porque para a gente suprir o frio e a fome, isso é uma caridade maravilhosa, você agasalhar quem está com frio, você esquentar o estômago, quem está com ele revoltado de fome. A fome está muito grande, gente. Tem gente morrendo de fome. Isso é uma caridade imensa. Mas esse outro lado, todo esse lado que a Maria Dalva falou, é muito importante também ensinar a pescar. Dar subsídios para que, principalmente as crianças e os jovens, né? Que eles aprendam um ofício, aprendam alguma coisa, de alguma maneira. De alguma maneira. Se não dá pela internet, que seja pessoalmente, mas quando existe a boa vontade, a espiritualidade superior ajuda. E aparecem os meios pelos quais a gente pode fazer alguma coisa pelos nossos irmãos. Você vê, Carmen, as escolas estão disponibilizando as tarefas também por impressas, né? Então, tem famílias que vão buscar as tarefas, as crianças fazem, depois vão lá levar, depois pegam uma, pegam outra, muito bom. Né? E assim vão trocando, mas ainda, né, não é a mesma coisa. Está tudo muito difícil. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa, vocês devem ter visto, o Jornal Local trouxe, os jornais de maior alcance também trouxeram, que muitos jovens estão largando a escola, não comparecem mais às aulas, não vão buscar, não faz nada. Né? Então, o prejuízo ele não é só para agora, eu né? vi é o futuro. Eu vi os universitários, né, que trabalhavam para pagar a faculdade, perderam o emprego. Então não largam tudo. E ainda, essa pesquisa, faz uns 15 dias, até saiu um artigo, uma manifestação interessante, uma colega lá do meu departamento, da Cláudia, que uma frase dela, até o Diário citou umas 2, 3 vezes, né? Falando, olha, não é só para agora, é para o futuro. Né? Daqui a pouco os jovens vão estar tão desqualificados, esses que já são pobres, vão estar tão desqualificados que eles vão trabalhar no quê? Porque a tecnologia vai avançando e eles estão muito desqualificados, não têm a condição sequer de entender um pequeno texto que lê. Vai ficar na mão de obra. Quer dizer, essa pandemia ela está fazendo um arrasa-quarteirão em vários setores, né? Em várias qualificações que nós precisaríamos ter e tudo, né? Enfim. Virando a folhinha, nós temos uma mensagem, né? Remuneração espiritual. Vejam,
Até agora, nós comentamos sobre o financeiro, sobre a moeda com que nós lidamos aqui no planeta material, riqueza. Quem tem muito é rico, quem tem pouco não tem muito, né? Agora aqui, Emmanuel nos manda uma mensagem que eu achei espetacular, é a remuneração espiritual. Espiritual? Espiritual tem remuneração? Então, ele fala com uma propriedade tão grande, essa mensagem, a gente devia estudar frase por frase. Ela se divide em três partes muitíssimo importantes. Eu vou pedir para Zorites começar a ler. Zorites, você não fique chateada se eu te interromper, tá? Liga o microfone. Pronto. Remuneração espiritual. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Paulo, 2 Timóteo 2:6. Vamos a Além do primeira salário, um pouquinho, Zorites. Vamos para a primeira parte da mensagem. Começa. remuneração espiritual. Não, Zorites, além do... Sim. Iniciar, né? Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. Espera um pouquinho, Zorites, espera um pouquinho. Vejam bem que ele vai agora, vai notificar, vai dizer quais são esse trabalho que a gente vai receber remuneração espiritual. Vamos ver o que a gente pode fazer para ganhar isso daí. Continua, Zorites. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo. Imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Estabelece apreço em nossa área de ação. Dilata o entendimento. Amplia-nos o campo das relações afetivas. Atrai simpatia e colaboração. Extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Tá bom. Então, vejam o que o trabalho faz com a gente. Tudo isso daqui é o trabalho. Mas que trabalho? O trabalho ao qual nós fomos designados. Aquele que nós, antes da encarnação, nós escolhemos. Escolheram a professora, o outro a cientista, a outra a engenheira de alimentos, a outra o escritório, a outra, seja o que for. Então, nunca reclamar do trabalho que nós estamos. E aquela que quis ser mãe? E aquela que quis ficar dentro de casa, cuidando da casa do marido e dos filhos? Que trabalho imenso! Que responsabilidade de trazer tudo organizado, de ter uma palavra boa para o marido que chegou bravo com o patrão, de ter uma palavra boa com o filho que brigou na rua. Olha a harmonia que essa mulher, que essa pessoa deve manter dentro de casa. É um trabalho abençoado. Tudo isso é remunerado, tudo isso faz bem para nós. Tudo isso vai ter uma consequência muito boa no futuro para todas nós. Então, jamais devemos achar ruim com o trabalho que nós estamos tendo nessa encarnação. Deu para perceber?
Bom, essa é uma primeira parte. Agora nós vamos no meio, no miolo, no coração, que é a parte que eu acho mais importante. Eu vou pedir para Solange. Solange, continua onde a Zorice parou. Vejam bem, presta bem atenção. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Tá bom, Solange? Que tal? Quem quer comentar? Carol? Vamos tratar de trabalhar no bem, porque assim vai encontrar a gente sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando. Só para não correr o risco, né? Solange? Eu acho que é tão claro, né, Carmen? Porque eu acho que tem duas coisas. Primeiro, é o trabalho que se faz, o André Luiz tem parte que ele fala isso, que primeiro você começa o trabalho pela disciplina, né? Você faz o que tem que ser feito pela disciplina. E aqui Joemânio vai falar já da segunda parte do trabalho, quando você já faz por amor. Quando você já ultrapassou a disciplina, quando o prazer de servir, quando você faz tudo que você faz, por mínimo que seja, mas que seja feito com amor. Né? Então, assim... Isso acarreta o quê? Acho que acarreta uma série de coisas. Abrandamento de provas, eu acho que extensão de tempo, que você pode, de repente, ficar até mais tempo, porque está sendo útil no trabalho. Eu acho que até ir até além do mínimo que é pedido para a gente. Né? Então, acho que é uma série de coisas, é uma experiência de cada um. Mas eu acho assim, lindo quando coloca assim, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. É até alteração, né, de momentos, pessoas ganham mais tempo, às vezes a pessoa poderia desencarnar naquele momento, ganha mais tempo, às vezes deveria ter uma perna amputada, fica com a perna, só faz uma cirurgia. Quantos casos a gente não escuta, né? Então... Solange, e também pode mudar o curso, né, daquilo que estava inicialmente programado. Claro, né? Uma vez a Carmen comentou isso, né? Até uma pergunta da Carol Miller, bom, mas a gente vem e já não pode fazer nada para melhorar, né? Isso, não podemos, né? Pelo trabalho no bem, podemos sim, né? Nós podemos até melhorar o nosso percurso aqui nessa encarnação se trabalharmos no bem, né? Você falou, acho lindo quando essa parte, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Ou a gente pode entender também que o curso pode ser outro, né? A gente vai permanecer o mesmo número de anos, vamos dizer, encarnados, mas vivendo de uma forma melhor, né? Mais amorosa, mais misericordiosa, né? Achei muito boa a sua lembrança. Muito bom, eu acho essa mensagem fabulosa. Se você escolheu para passar, vamos supor, pela lepra, vamos supor, você determinou antes de encarnar, eu preciso passar pela lepra, pelo meu passado, pela lei de ação e reação, eu preciso passar pela lepra, mas acontece que o trabalho aqui me envolveu de tal maneira, com tanto carinho eu faço o que eu estou fazendo, que quando chegou a hora de estourar a lepra, e os mentores viram o trabalho que estava sendo feito, ela teve só uma alergia muito simples, que a pomada resolveu. Então, o que aconteceu? Diminuiu a quantidade, a ferocidade que ela podia desencarnar da lepra.
Então, vale a pena o trabalho. Com carinho, com amor, com vontade. Agora, a terceira parte, que achei também muito interessante, muito significativa, Maria Dalva vai ler. E quando ocorre... Quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todas, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Emmanuel. Muito bem. E quando ocorre momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio. O que é isso, Maria Dalva? Eu acho que é um pouco assim do que você falou, né? Há pouco, quando deu o exemplo, né, da lepra da hanseníase, né? Quer dizer, se ficou combinado que a pessoa vinha para ter um sofrimento físico e tudo, mas que a pessoa veio trabalhando no bem, não é? Aí os espíritos os do bem, aqueles que porventura tenhamos prestado algum benefício, aparecem em nosso auxílio e falam: olha, ele tem um crédito, não é? E pode, que são, ele fala, espontaneamente, nossos advogados naturais de nossa casa, amenizando as penalidades. Né? Quer seja, chamou atenção nisso aqui é a palavra aqui, justiça terrena. Você está mexendo com a justiça terrena. Justiça terrena. Você fez alguma coisa errada na justiça terrena. Tá. Você estacionou teu carro num lugar proibido. Errado. Tá? Sonegou imposto de renda. Bom, aí já errado. Sonegar imposto de renda. Vamos ficar Bateu no carro do vizinho e não se manifestou como tendo batido. Faz de conta que não fui eu. Não, né? Não é Quer dizer, isso, Maria. Não, também. Atravessou um sinal vermelho. Você estacionou no lugar errado. Espera um pouquinho. É lei. Guarda, vai chegar e vai multar. Aí um beneficiado teu percebeu que o teu carro estava errado e foi te avisar. E você não tinha percebido. Então, você vai tirar o carro. Então, apareceu um advogado de defesa que foi te avisar, um beneficiado teu, que você está com o carro errado. Aí ele foi lá e tirou o carro e não foi multado. É nesse sentido a justiça terrena. Da mesma forma, se você nega imposto de renda, o contador fala: você está sonegando, é melhor você fazer direito. Senão você vai cair na malha fria e vai pagar uma big de uma multa. Sabe? Eu acho que o exemplo também cai, né? Nas questões terrenas também. Nas questões terrenas. Eu acho essa mensagem maravilhosa. De fato. Maravilhosa. Então, vale a pena nós continuarmos no trabalho abençoado que Deus nos propiciou nessa encarnação. Não tem nada que reclamar, não tem nada que achar ruim. Ah, meu patrão é isso ou aquilo, ou os meus empregados não funcionam bem porque você não sabe agir com eles. Procura agir melhor, seja amigo, seja companheiro. Carmen, ou às vezes até espera coisas que não são próprias daquela pessoa que nos presta o serviço, né? Outro dia uma pessoa me pediu a indicação de uma faxineira, eu até podia, mas não indiquei, e conversei com ela.
Falei, o que você colocou como requisito para faxineira, eu não conheço nenhum. Ela queria, acho que era uma governanta, sabe, que supervisionasse, que não sei o quê, né, numa casa cheia de móveis, com 4 cachorros, né, um apartamento térreo. Falei, olha, a mim não vou, não. Vai ser sofrimento, sabe? Porque é isso, às vezes a gente requer, né, daquele que nos presta um serviço, uma coisa que é indevida, né? Que não podemos esperar, não é da qualificação dele, né? É por isso Acontece que Deus isso. nos deu o livre-arbítrio Exato. para podermos julgar o bem e o mal. Nos deu inteligência e razão para a gente apurar os fatos. E a oração, para sermos bem orientados dentro dessas decisões, porque são nas pequeninas coisas do dia a dia que nós vamos conseguir as grandes coisas. E aí, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos encerrar a primeira parte, agradecendo a presença de vocês em mais esta aula, né? Que Deus abençoe a cada uma e que possamos voltar aqui na próxima segunda-feira. Quer dizer, na sexta, né? E na próxima segunda, tá? Então, uma boa semana para vocês, bons estudos. Agora, Carol. Lá no Record. Record.